Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O caminho da Cabala é diferente de outros caminhos. Embora haja prazeres em nosso mundo, podemos nos afastar do egoísmo mediante a fé acima da razão no propósito da criação, em vez de escutar o que nossos corpos e nossa razão nos dizem. Dessa forma, podemos ir além de escutar simplesmente o que nossos corpos e nossa razão nos dizem. Quando fazemos isso, começamos a experimentar amor pelo Criador, assim como a sentir seu amor por nós. Este é o caminho da paz e da alegria, e da fé no fato de que o caminho longo é, na realidade, o caminho curto sem sofrimento. Quando ainda não somos capazes de receber a luz interna, nosso desenvolvimento espiritual acontece somente sob a influência da luz circundante. Este caminho do desenvolvimento espiritual chama-se o curso natural ou o curso do sofrimento. É a vida de toda a humanidade. Outra alternativa para nosso desenvolvimento espiritual consiste em estabelecer uma ligação pessoal com o Criador, caracterizada pelo trabalho em 3 linhas. Este caminho chama-se o curso da Cabala e é muito mais curto do que o do sofrimento. Assim dizem os cabalistas. A pessoa que deseja ir diretamente para o Criador reduz o tempo da correção. Apesar de ser difícil ter fé se o sofrimento não nos forçar a fazê-lo, é muito importante para nós acreditar que os resultados de nosso trabalho dependem apenas de nossos esforços. Isso significa que devemos acreditar no divino domínio pela recompensa e castigo. O Criador recompensa o indivíduo, concedendo-lhe bons pensamentos e desejos. Devemos obter a fé com nossos companheiros de estudos e com os livros. Porém, tendo conquistado a fé, a percepção do Criador, devemos nos convencer de que ela nos foi outorgada pelo Criador. O poder espiritual superior pode ser um remédio para a vida, se fornecer a força e a vontade de trabalhar. Porém, é considerado um veneno se acreditarmos que tudo é determinado pelo divino e que nada depende de nossos esforços. O principal esforço deve ser a preservação das nobres aspirações a nós outorgadas pelo divino. Primeiro, chegam-nos sensações espirituais divinas. Depois, chega a época do trabalho duro e do esforço constante de permanecer nesse nível espiritual específico, por nossa própria força. Devemos nos concentrar na apreciação do valor de nossa elevação espiritual. Tão logo comecemos a ignorar o que adquirimos ou obtenhamos autogratificação com isso, começaremos a perder o nível espiritual alcançado. Tudo o que jaz sob o poder do egoísmo está situado no ponto central da criação. Tudo que não deseja a gratificação própria está situado acima desse ponto. Portanto, diz-se que a linha que representa a descensão da luz estabelece contato, revivendo assim a criação de maneira imperceptível, e não o estabelece, não preenchendo a criação com a luz do Criador com o ponto central. Diz-se que quem deseja avançar espiritualmente é ajudado, recebendo uma alma, uma parte do Criador, a luz. Como resultado, começa a se sentir parte do Criador. Como a luz do Criador gera o desejo de que a alegria deriva dele? Por exemplo, em nosso mundo,
uma pessoa que recebeu honras inesperadas, que depois lhe foram arrebatadas, desejaria os prazeres familiares derivados dessas honras. O desejo de recuperar o prazer subtraído é conhecido como recipiente, vaso, cli. A luz faz o recipiente crescer gradualmente, a fim de enchê-lo de prazer, da luz. Abraão perguntou ao Criador: como posso ter certeza de que salvarás meus descendentes? Como posso ter certeza de que meus filhos poderão se libertar do egoísmo com a ajuda da cabala? Para que lhes dar a luz se não a desejam? O Criador respondeu que lhes daria uma sensação de escravidão por seu egoísmo e assim, em contrapartida, lhe ofereceria uma sensação da luz. Ao tentar superar nossos desejos, é necessário que reconheçamos que nossos corpos não compreendem as dimensões do tempo e, portanto, não percebem o passado ou o futuro, mas somente o presente. Por exemplo, se for crucial realizar um esforço por 5 minutos a fim de poder descansar mais tarde, o corpo de todas as maneiras se recusará a realizar esse esforço, porque é incapaz de captar o benefício que logo chegará. Ainda quando, depois de trabalhar duro, recordamos o prazer que alcançamos antes, nossos corpos guardarão a força necessária para completar a tarefa. Isso pode ser similar ao caso de uma pessoa que recebe antecipadamente por um trabalho e não quer verdadeiramente se esforçar para completá-lo. Portanto, é importante não adiar a luta contra o corpo, mas, ao contrário, fazer uso de cada oportunidade em um momento determinado para opor-se ao corpo com pensamentos elevados. Posto que somos 100% egoístas, jamais desejaremos formar voluntariamente um vínculo com o Criador. Apenas com a certeza de que esse vínculo nos trará certo benefício, desejaremos tal conexão. Assim, podemos concluir que simplesmente ver nosso próprio mal e entender que somente o Criador pode enviar ajuda é ainda um ímpeto insuficiente para buscar sua assistência. Perceber que nos aproximarmos do Criador e com ele formarmos uma ligação trará redenção será o incentivo para procurar ajuda. A cabala oferece-nos seu caminho em vez daquele do sofrimento. O tempo muda as condições à nossa volta. 2000 anos atrás, por exemplo, apenas poucos homens valiosos buscaram a conexão com o Criador, como na época do Rabino Shimon. Nos tempos de Ari e de Ramchal, já havia pequenos grupos envolvidos no estudo da cabala. Nos tempos do Baal Shem Tov, o número de grupos aumentou às dúzias. Por fim, nos tempos de Baal HaSulam, as cifras aumentaram ainda mais. Em nossa época, a barreira que separa as massas da cabala foi totalmente apagada e resta apenas certa resistência aos ensinamentos. Se no passado só os de caráter muito forte podiam conectar-se com o Criador, hoje em dia principiantes e até mesmo crianças podem alcançar os mesmos resultados simplesmente estudando a cabala sob a apropriada supervisão. Somos incapazes de separar o bem do mal, assim como somos incapazes de discernir entre o que é bom para nós mesmos e o que é prejudicial. Apenas o Criador pode nos ajudar com relação a isso, abrindo nossos olhos. Somente então começaremos a ver tudo o que significa escolher a vida. Mas, enquanto não tomarmos a consciência de nossa necessidade absoluta da constante conexão com o Criador, Ele não nos abrirá os olhos. Dessa forma, Ele nos induzirá a pedir compaixão. Nas sensações espirituais internas do cabalista, existe uma parte do nível superior, do estado futuro. Quem percebe o nível espiritual superior
como um vazio nada atraente, em vez de um estado pleno de luz, não recebe tal percepção do nível superior. Apesar de este nível estar pleno de luz, o nível inferior o percebe somente no grau em que as qualidades do inferior lhe permitem fazê-lo. Pelo fato de as qualidades atuais não serem suficientes para receber a luz superior, o indivíduo não a perceberá. A ocultação do Criador faz com que cada um de nós realize um tremendo esforço para conseguir o nível de existência habitualmente aceito por nossa sociedade. Movemo-nos cegamente para a frente, dirigidos pelos silenciosos sussurros internos de nosso egoísmo. Agindo como ferramentas cegas do ego, apressamo-nos a executar suas ordens, a fim de evitar ser castigados pelo sofrimento. Isso nos impulsiona a aceitar a vontade do ego contra nossa própria vontade, realizando seus desejos sem pensar duas vezes. Nosso egoísmo está arraigado tão profundamente em nós que começamos a aceitá-lo como parte fundamental de nossa natureza, a qual representa nossos desejos verdadeiros. Nosso egoísmo penetra todas as células de nossos corpos e nos força a avaliar todas as nossas percepções de acordo com seus desejos. Isso também nos força a planejar nossas ações de acordo com sua configuração, aumentando assim o benefício derivado delas. Nem sequer imaginamos que podemos nos despojar da influência do egoísmo e nos purificarmos dele. Mas é possível expulsar a nuvem egoísta que toma a forma de nosso corpo, penetra-nos e veste a si mesma com nossa carne. Quando tivermos ficado sem tais desejos, o Criador nos concederá suas aspirações altruístas. Porém, enquanto a presença egoísta permanecer em nós, seremos incapazes de imaginar qualquer benefício que nos faça desejar erradicá-la. E ainda, os pensamentos altruístas e os desejos nos parecerão inaceitáveis, insensatos, não sérios e certamente incapazes de formar a base de nossa sociedade, muito menos a do universo. Mas isso acontece somente porque nossos pensamentos e desejos permanecem sob a influência do egoísmo. Com o propósito de ser objetivos sobre a nossa própria condição, devemos tentar considerar o egoísmo como algo fora de nossa essência, como um inimigo que procura se fazer passar por um amigo. Devemos tentar ver o egoísmo como algo estranho a nós, que foi posto em nosso interior pela vontade do Criador. Tais ações são consideradas tentativas de reconhecer o mal que provém do ego. Mas isso somente é possível no nível em que possamos sentir a existência do Criador e perceber sua luz, pois tudo é entendido simplesmente em relação a outros objetos, pela percepção dos opostos. Desse modo, em vez de concentrar toda a nossa energia na busca do mal dentro de nós, devemos fazer o máximo esforço para perceber a luz do Criador. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.